agradecer a organização do evento. Eu estava falando antes com o pessoal que eu acho que é um grande prazer para a gente, professor, ser convidado para estar aqui. E eu acho que uma das melhores iniciativas que eu vejo atualmente dentro dos alunos, que é organizar esses encontros, e pena que são tão poucos dias. Então, se fossem mais e mais professores pudessem participar. Eu fico muito contente de estar aqui, até eu me dei conta que eu participo desde o primeiro, né? Então, estou feliz. Nosso assunto de hoje, a ideia de discutir isso é bastante interessante. Então, o tema ficou como as influências de feromônios no comportamento animal e humano. Eu, quando falei sobre feromônios, foi 3 anos atrás aqui, e eu me detive mais à parte de animais. Hoje eu vou transportar isso um pouco mais para humanos, até por causa da ideia do seminário. Mas nunca é demais a gente lembrar que o conceito básico foi definido em 59, né, por Carlson, e ele dizia o seguinte, que feromônios são substâncias secretadas para o exterior por um indivíduo e recebidas por um segundo indivíduo da mesma espécie que apresenta uma reação específica, por exemplo, alteração de comportamento ou desenvolvimento. Essa definição ela serviu muito bem na época, mas hoje ela já não fecha tão bem com o que a gente sabe, porque a gente conhece feromônios que agem entre espécies diferentes. Muitos estudos com humanos são feitos com feromônios de macacos. Muitos estudos de felinos são feitos com estudos com feromônios de espécies diferentes e de insetos também. Mas o primeiro feromônio que foi separado, isolado, cristalizado e teve a sua estrutura definida foi o bombicol, que era um feromônio do bicho da seda e que servia para atrair, né? Os machos produziam para atrair fêmeas. E o nome foi dado através disso. E o nome foi muito feliz, né? Apesar das pessoas na época não entenderem o que era um feromônio, o nome foi muito feliz. O feromônio vem de ferein, né, que é carregar, e hormon, que é excitar. Todo feromônio, ou a maior parte dos feromônios já descobertos, eles são ácidos graxos. E eles geralmente são carregados por proteínas. Então não se conhece feromônio que não esteja ligado a uma proteína. Então, todo feromônio, para ser funcional, ele precisa estar ligado. Existem alguns experimentos feitos já se testando o feromônio sozinho, a atividade dele cai muito. O feromônio combinado com o seu carreador tem uma atividade já comprovada, e só o carreador não tem atividade. Para que serve esse carreador proteico? Na maior parte das vezes ele tem ação de fixação e de proteção. Ele faz com que essa molécula fique mais presente no ambiente e faz também com que essa molécula não seja oxidada. Como isso aqui é um ácido orgânico, geralmente tem duplas alternadas, isso aqui é um alvo para oxidação muito importante. E a maior parte dos feromônios, quando oxidado, muda a sua função. Então eles têm que ter uma certa proteção para que isso não aconteça, e essa proteção é proteica. No caso de vertebrados, onde existe uma interação bastante grande com alguns tipos de receptor entre o feromônio e determinados receptores tipo VR1, que a gente vai ver depois, uma parte do transportador, ele potencializa a resposta também. Então, isso é uma coisa bem interessante. Sozinho ele não vai ter resposta, não vai induzir nenhum estímulo, mas ele vai potencializar a resposta do feromônio. Então, quando eles definiram a palavra, eles foram bastante felizes, apesar de não se conhecer essa história do carreador. A ideia era alguma coisa que transportasse o sinal para dentro do organismo, vindo de outro, mas no final a ideia fechou. Existem vários trabalhos que discutem quais são, quantos são, ou que tipos são os feromônios. Isso depende se a pessoa está estudando em insetos, se ela está estudando em crustáceos, se ela está estudando em vertebrados. Mas os trabalhos que conseguem agrupar isso de uma maneira melhor, talvez o trabalho melhor, o trabalho desse cara aqui, McClintock, que é um trabalho de 2000, onde ele define 2 grupos principais. Feromônios sinalizadores, que são aqueles que são capazes de induzir uma mudança comportamental de curta duração. Aqui a gente encontra aquelas atrações e repulsões de bando. Tipo, quando um leão ataca um cervídeo e todo o bando se
se dispersa é por um tipo desse de feromônio. O feromônio de trilha, que as formigas colocam no chão para seguir e demarcar o ambiente, entra nessa categoria aqui também. Feromônios de ataque que abelhas produzem quando uma das abelhas ataca um agressor e todas as outras se direcionam para aquele mesmo atacante, também estão nesse grupo aqui. E o outro grupo de feromônio, que não existe uma tradução adequada para o português, isso aqui fui eu que traduzi, eles chamam de feromônio primer, o feromônio de marcação, feromônio de criação de alguma resposta, e eu traduzi como feromônio de base, é aquele que causa uma mudança comportamental de longa duração. Ele geralmente envolve o eixo hipotálamo, pituitário e adrenal, através da produção de hormônios do hipotálamo, que condiciona a produção de hormônios da pituitária. Isso leva à secreção de hormônios gonadais, que desenvolvem características sexuais. Então, é um eixo bastante importante, muito envolvido em várias respostas, não só as respostas sexuais, mas respostas comportamentais complexas. Dentro daquele segundo tipo, que é onde eu vou me deter mais dessa vez, existem 4 funções específicas associadas: atração do sexo oposto, repulsa ao mesmo sexo, atração mãe e prole e modulação de ciclo em fêmeas. E eu coloquei aqui machos, porque já existem alguns trabalhos falando que machos também têm ciclo, que existe também uma modulação e que feromônios também podem modificar ou modular esses ciclos em machos. Então vejam que a gama é bastante grande de ações, né? Como é que acontece a detecção de feromônios? Em invertebrados existem sensores em antenas, patas e espiráculos. Existem invertebrados que sentem tocando, outros por antenas, outros por espiráculos, alguns por algumas projeções que são jogadas para fora, até pelo interior da mucosa bucal, bem variado. E em invertebrados existe uma especificidade que é mais geral, né, que é o órgão de Jacobson, muito conhecido como vômero nasal. Jacobson, que foi o cara que descreveu pela primeira vez. Onde é esse órgão? Como fica? Aqui está ele. Isso aqui é um corte, né, de uma cabeça de um rato, onde a gente vê a entrada então da fossa nasal. A gente tem aqui um canalzinho que leva ao vômero nasal. Isso acontece em quase todos os vertebrados, onde o vômero nasal é bastante definido. Ele está sempre no assoalho da cavidade nasal. A gente tem aqui o epitélio olfatório principal, o epitélio olfatório acessório. E existe agora, né, a gente pode já estar bem descrito, que no vômero nasal a gente encontra receptores do tipo V1R, na parte superior, e existem outros receptores chamados V2R, que estão associados a MHCs, que ficam na parte inferior. Isso tem a ver com tipos de feromônios que são associados geralmente a comportamentos tipo aquele segundo grupo que eu falei, de base, eles têm uma relação maior com V1R, e feromônios do primeiro tipo, que são feromônios de curta duração, V2R e MHC. O receptor, o trato olfatório secundário, ou epitélio olfatório principal e secundário, eles têm receptores característicos que são chamados ORs. E existem receptores de língua que também se comunicam com esses receptores e que também acabam disparando sinal. A grande bagunça que acontece hoje em dia é que a gente tinha esses desenhos muito bem feitos aqui, só que hoje a gente encontra receptor VR1 no epitélio olfatório, a gente encontra VR2 na língua, a gente encontra V1R aqui na parte posterior da garganta. Então, parece que a gente não tem um único local para esses receptores estarem, e eles têm funções diferentes no local onde eles estão. Elefantes, por exemplo, têm todos os seus receptores V1R no fundo da garganta, então eles são obrigados a colocar a tromba, passar a tromba, por exemplo, no aparelho genital da fêmea, e mergulhar a tromba dentro da boca e esfregar contra o céu da boca. E aí ele sabe se ela está no cio ou não está, se ela está receptiva ou não está, e muda o seu comportamento. Então, tem vários exemplos interessantes aí. No caso, não custa a gente lembrar, já que eu vou falar um pouquinho disso, que o nível de hormônios, principalmente